Na manhã de 15 de janeiro de 1947, pouco depois do amanhecer, um terreno baldio em Leimert Park, no sul de Los Angeles, tornou-se cenário de uma descoberta que rapidamente se transformaria em um evento público e um caso policial de grande repercussão. Uma mulher que caminhava com seu filho pela área percebe à distância algo que à primeira vista ela presumiu ser um manequim abandonado. Tudo porque o corpo estava dividido na linha da cintura e muito branco, como se realmente fosse um manequim. Porém, ao se aproximar, encontrou o cadáver de uma jovem mulher, cuidadosamente disposto no solo. Diante dessa descoberta, ela correu para ligar para as autoridades. Posteriormente, essa mulher ficaria conhecida para sempre como a Dália Negra. A cena que a polícia encontrou não cabia nas categorias habituais de homicídio daquela época. O corpo havia sido cortado na altura da cintura, sem nenhuma gota de sangue ao redor, e colocado ali de forma cuidadosa. O rosto apresentava cortes na boca em direção às orelhas, feito como uma boca de coringa, criando uma expressão que os repórteres viriam a descrever mais tarde como o sorriso forçado. A limpeza do corpo, a ausência de sangue no local e a pele visivelmente enxaguada sugeriu que o crime não havia ocorrido ali, mas em outro lugar, e que a pessoa responsável se preocupou em remover com muito cuidado os vestígios antes de abandonar a vítima. Olá, que bom ter a sua companhia. Eu me chamo Monique Simões e você está no canal Além da Sexta-feira. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Aqui eu narro para vocês as histórias mais ousadas do mundo dos crimes reais, casos não resolvidos e mistérios e eventos que desafiam até a compreensão humana. Peço que, se você gostar desse canal, clique no botão inscrever, deixe o seu like e comentários. Não esqueça também de ativar o sininho, porque daí sempre que eu postar um vídeo novo aqui, você será notificado. Agora pegue o seu café, se acomode onde você quiser e venha explorar comigo o lado mais obscuro da realidade dessa história. E lembre-se, a sua curiosidade será sempre bem-vinda por aqui. As primeiras horas após a descoberta do corpo foram marcadas por atuação intensa da polícia técnica e pela chegada imediata de repórteres. Fotografias da cena e imagens do corpo circulavam, e parte do público e da imprensa passaram a tratar o caso como um espetáculo. Do ponto de vista investigativo, as características do crime levantaram hipóteses específicas e igualmente inquietantes. O corte preciso entre as vértebras lombares e todos aqueles órgãos na linha da cintura indicava conhecimento anatômico ou alguma habilidade com instrumentos cortantes. A forma como o corpo foi lavado e arrumado mostrava um mínimo de cuidado ou um ritual por parte do executor, e a mutilação facial apontava para uma violência simbólica, provavelmente para a desfiguração pública da identidade da vítima. Mesmo com todos esses cortes em uma tentativa de desfigurar o rosto, não foi difícil a identificação. A jovem era Elizabeth Short, nascida em 1924, que se encontrava em Los Angeles em busca de oportunidades. A partir daquele momento, o caso deixaria de ser apenas um trabalho policial para se transformar em um fenômeno curioso, e a vida de Elizabeth, seus movimentos, relacionamentos e possíveis últimos encontros passaria a ser vasculhados por detetives e jornalistas com muita intensidade. A polícia constatou também que o envio de informações sobre a vítima e a presença massiva de curiosos no local dificultaram a preservação de provas físicas. Em paralelo, começaram a sugerir várias informações a jornais e delegacias, e circulou a informação de que objetos relacionados à vítima haviam sido distribuídos ou enviados como troféus. Isso alimentou a hipótese de que o autor, além de ter planejado o crime, desejava que ele fosse visto também como uma mensagem. O cenário inicial, portanto, tinha três elementos que marcariam toda a investigação: a brutalidade e a precisão do ato, a transformação rápida do caso em espetáculo público e o surgimento de indícios que o criminoso, por suas ações de ódio, mostrava controle sobre o que foi cometido. Esses fatores moldaram não apenas as linhas iniciais da perícia, mas também da mídia em torno do que viria a ser conhecido como o caso Dália Negra. Antes de se tornar conhecido como Dália Negra, Elizabeth Short era apenas mais uma jovem tentando se destacar em uma cidade que fabricava muitas
muitas pessoas famosas, mas também ilusões. Nascida em 29 de julho de 1924, em Boston, Massachusetts, Elizabeth era a terceira de 5 filhas. A infância foi marcada por instabilidade e perda. Durante uma depressão, seu pai, que havia trabalhado construindo pontes em barcos de diversões, desapareceu sem aviso. Por anos, a família acreditou que ele tivesse tirado a própria vida, até que tempos depois, a mãe de Elizabeth recebeu uma carta dele dizendo que estava vivo e morando na Califórnia. Esse abandono precoce moldou uma parte silenciosa da personalidade de Elizabeth, que acabou desencadeando nela uma mistura de carência e desejo por aceitação. Durante a adolescência, Elizabeth sofreu com problemas respiratórios e, por orientação médica, passou a viver parte do tempo em lugares de clima mais quente. Ela se mudou para a Flórida e, posteriormente, para a Califórnia, onde acreditava que poderia recomeçar. Los Angeles, na década de 1940, era o centro de um novo tipo de sonho americano, a cidade da fama, dos estúdios de cinema e das oportunidades súbitas. Mas, junto com todo esse glamour, havia também um mundo sujo marcado por desigualdade, exploração e promessas que raramente se cumpriam. Foi nesse ambiente que Elizabeth passou a circular, entre cafés, bares e pequenas festas onde atores iniciantes e produtores se misturavam em busca de atenção. Os que a conheceram descreviam Elizabeth como alguém elegante, educada e reservada, com traços que se destacavam: cabelos escuros, pele muito branca e o hábito de usar roupas pretas e flores no cabelo. Esse estilo chamou a atenção e acabou dando origem ao apelido que mais tarde seria usado pela imprensa como The Black Dahlia, inspirado no filme The Blue Dahlia, lançado em 1946. Apesar de sonhar com o cinema, Elizabeth não conseguiu papéis relevantes. Ela vivia de forma instável, mudando de pensão em pensão, muitas vezes sem dinheiro para pagar o aluguel. Sua vida pessoal incluía sequências de amizades e relacionamentos breves, alguns com militares recém-saídos da Segunda Guerra e outros com homens que viviam em meio aos estúdios de Hollywood, o que era o que ela sempre buscava. Há registros, porém, de que Elizabeth falava com frequência sobre seguir carreira artística, mas não há provas concretas de que ela tenha participado de testes ou filmagens. O que se sabe é que ela escrevia cartas à família descrevendo uma vida mais estável do que sua própria realidade, talvez para poupá-los ou para se preservar da própria frustração. Testemunhas posteriores afirmaram que Elizabeth parecia estar sempre esperando algo ou alguém, um convite, uma chance ou uma reviravolta. Essa espera constante a colocava em situações vulneráveis. Em uma cidade que cultivava a aparência e a promessa, Elizabeth Short foi aos poucos se tornando invisível, uma presença bonita, mas que poucos realmente conheciam. Nos dias que antecederam seu assassinato, Elizabeth foi vista por diferentes pessoas em locais públicos, incluindo bares e hotéis de Los Angeles. O último relato confirmado é de Robert Red Mully, um vendedor de 25 anos que a levou de San Diego até a cidade e afirmou tê-la deixado em frente ao Hotel Biltmore, no centro de Los Angeles, em 9 de janeiro de 1947. A partir daí, seu paradeiro tornou-se incerto. Há lacunas de dias em que ninguém sabe onde ela esteve, com quem se encontrou ou onde dormiu. É nesse espaço de ausência que o mistério começa a se expandir e onde surgem as especulações mais sombrias sobre as últimas horas de sua vida. Após a identificação de Elizabeth Short, o que era apenas uma cena brutal de homicídio se transformou em uma investigação de grande escala. Os peritos que examinaram o corpo constataram uma precisão cirúrgica incomum. A vítima havia sido cortada entre a segunda e a terceira vértebras lombares, um ponto de separação difícil de atingir sem conhecimento técnico. Esses detalhes levou os investigadores a considerar que o assassino poderia ter formação médica, militar ou anatômica. O corpo não apresentava sangue, o que indicava que foi feita uma drenagem antes de ser deixado no solo. Além disso, a pele havia sido lavada com extremo cuidado. Nenhum resíduo de sujeira, óleo ou tecido orgânico foi encontrado. A limpeza foi tamanha que as impressões digitais estavam praticamente apagadas. Os ferimentos adicionais revelaram uma sequência de torturas e mutilações realizadas em vida. O corte que deformava o rosto, transformando o sorriso em algo grotesco, foi feito antes da morte, o que demonstrava uma intenção de causar dor e humilhação. Havia sinais de violência física concentrados na cabeça e nas coxas, e
e várias pequenas feridas com objeto cortante ao longo do corpo. O médico legista concluiu que Elizabeth provavelmente havia sido mantida viva por horas e submetida a agressões severas. A autópsia também revelou a ausência de sangue no estômago e nos pulmões, reforçando que a morte foi causada por choque hemorrágico ou traumatismo craniano. A perícia estimou o tempo de morte em aproximadamente de 10 a 12 horas antes da descoberta do corpo, o que indicava que o assassinato teria ocorrido entre a noite de 14 e a madrugada de 15 de janeiro. Nenhum sinal de estupro foi confirmado, embora houvesse indícios de abuso físico anterior. O corpo foi posicionado de maneira tensional, o tronco e as pernas disposto com simetria e o rosto voltado para cima e os braços estendidos. Era uma composição cuidadosamente calculada, não uma simples ocultação. Essa disposição chamou a atenção dos investigadores, pois lembrava encenações teatrais ou gestos de rituais. Enquanto a polícia trabalhava para entender a natureza do crime, a imprensa invadiu completamente o caso. Jornalistas fotografavam e publicavam detalhes que hoje seriam restritos à investigação. Manchetes estampavam expressões como o sorriso da morte ou o corpo da Dália Negra. A curiosidade pública crescia à medida que o horror era descrito. Esse comportamento da mídia interferiu diretamente nas apurações, criando uma atmosfera em que boatos e suposições se misturavam a fatos. A polícia também notou que, apesar da brutalidade, o autor parecia completamente cuidadoso. Não havia vestígios de pressa ou pânico. Cada passo, desde o transporte até o posicionamento, parecia seguir uma lógica. O assassinato não foi cometido por impulso, foi planejado. Essa percepção moldou o rumo das investigações. Não se tratava apenas de um crime passional, mas de algo que envolvia uma certa exibição. Era como se o autor quisesse deixar uma mensagem codificada no corpo, um tipo de assinatura. Esse entendimento fez com que os detetives começassem a olhar para pessoas com habilidades médicas e comportamentos de isolamento, e foi nesse ponto que o nome de George Hodel, entre outros, começou a surgir. Mas antes de chegar aos suspeitos, a polícia precisou enfrentar outro obstáculo: a avalanche de cartas, telefonemas e falsos testemunhos que inundaram os jornais e as delegacias. A partir do segundo dia após a descoberta, o caso Dália Negra já não pertencia apenas às autoridades. Ele havia se tornado um fenômeno social, curiosidade e uma certa forma de fascínio mórbido. O corpo de Elizabeth, transformado em imagem pública, agora era também parte de uma história que escapava do controle da verdade e das autoridades. A partir do momento em que o nome de Elizabeth Short foi revelado ao público, o caso ultrapassou as fronteiras da investigação criminal e passou a fazer parte do cotidiano norte-americano. Em poucos dias, o assassinato ocupava as manchetes de todos os grandes jornais de Los Angeles e, em seguida, dos Estados Unidos. A imprensa transformou o caso da Dália Negra em um evento de consumo, uma história em que o horror era tratado como entretenimento. As fotografias, os detalhes forenses e as especulações sobre a vida pessoal de Elizabeth eram publicadas em série, com o mesmo apelo visual que se reserva às estrelas de cinema. E aqui eu até falo no meu ponto de vista, ela que queria tanto ser famosa em vida, acabou ganhando uma fama enorme depois de sua morte, inclusive até os dias atuais. Os repórteres de todos os tabloides de Los Angeles competiam entre si para dar as informações em primeira mão. Um grupo de jornalistas chegou a telefonar para Phoebe Short, mãe da vítima, fingindo que Elizabeth havia vencido um concurso de beleza, apenas para conseguir extrair declarações pessoais antes de revelar a verdade sobre o assassinato. Essa abordagem marcaria o início de uma das fases mais invasivas da cobertura policial americana. A imprensa criou versões e imagens conflitantes, uma hora ingênua e sonhadora, uma hora sedutora e imprudente. Mas, na verdade, nenhuma dessas representações condizia com pouco que se sabia de fato sobre ela. A forma como o caso foi explorado também revelou como era a cultura naquela década. A mulher morta passou a ser julgada pela aparência e por sua vida social, como se suas escolhas justificassem ou explicassem o crime. Esse comportamento desviou o foco do assassino e colocou o público diante de uma história conveniente, uma jovem bela moça vítima de suas próprias decisões. O resultado foi um apagamento da verdadeira Elizabeth Short. Enquanto isso, o Departamento de
de polícia enfrentava uma outra dificuldade inédita: controlar a influência dos meios de comunicação na investigação. Vários detalhes sobre a evidência e depoimentos vazaram antes mesmo de chegar aos promotores. Cartas anônimas começaram a chegar às redações, algumas assinadas por quem afirmava ser o verdadeiro assassino. Em uma delas foram enviadas pertences pessoais de Elizabeth, cartões de visita, um recibo de sua certidão de nascimento cuidadosamente embalados e limpos com gasolina, o que eliminou qualquer chance de recuperação de impressões digitais. O remetente dizia que logo se entregaria, mas isso de fato nunca aconteceu. Esses envios reforçaram a ideia de que o autor do crime acompanhava atentamente a repercussão pública. O assassino parecia consciente de que o caso havia se tornado uma vitrine e usava a imprensa como parte do próprio jogo. As mensagens sugeriam que ele queria ser lembrado, mas mais do que ser capturado. Assim, o assassinato da Dália Negra deixou de ser apenas um crime investigativo e tornou-se um caso compartilhado entre o assassino, a mídia e o público. A cobertura seguiu duramente semanas, impulsionando vendas de jornais e debates públicos sobre a moralidade, segurança e fama. O nome Dália Negra passou a ser usado não apenas para identificar a vítima, mas como símbolo de um novo tipo de fascínio e preocupação. A investigação do assassinato da Dália Negra tornou-se uma das mais extensas e controversas da história policial de Los Angeles. Mais de 150 suspeitos foram interrogados nos meses que se seguiram, entre eles médicos, militares, atores, donos de bares e muitos outros. A ausência de testemunhas oculares e a falta de um motivo claro fizeram do caso uma bagunça de hipóteses. O Departamento de Polícia de Los Angeles reuniu uma força-tarefa especial com dezenas de detetives, mas o volume de informações falsas e confissões inventadas atrapalhou qualquer progresso. Muitos homens se apresentavam afirmando ser o assassino, atraídos pela fama que o crime havia alcançado. Entre os primeiros investigados estava Robert Mulley, o último homem conhecido a ver Elizabeth viva. Ele havia a deixado em frente ao Hotel Biltmore, no centro de Los Angeles, no dia 9 de janeiro de 1947. Mulley cooperou com a polícia, passou por interrogatórios exaustivos e até por testes de detector de mentiras, mas acabou sendo descartado por falta de evidências. Outros suspeitos incluíam um soldado que conhecia Elizabeth, um funcionário de uma funerária e até um cirurgião plástico. No entanto, a cada pista nova surgiam contradições que mantinham o caso estagnado. A virada veio apenas décadas mais tarde, quando o nome George Hodel começou a aparecer como principal suspeito, um homem cuja biografia parecia feita sob medida para o tipo de mistério que cercava o assassinato. Hodel era um médico bem-sucedido especializado em doenças venéreas e morava em uma mansão bem peculiar em Hollywood, conhecida como Sound House. A casa, com uma arquitetura em estilo maia e seus corredores escuros, se tornaria mais tarde uma espécie de símbolo do lado oculto de Los Angeles. O interesse em Hodel surgiu não na época do crime, mas nos anos de 1990, quando seu filho Steve Hodel, ex-detetive do Departamento de Polícia de Los Angeles, começou a investigar o próprio pai após leitura de antigos documentos e gravações. Steve descobriu que George havia sido investigado discretamente pelo departamento em 1950, após denúncias de abuso e comportamento suspeito. A polícia naquela época chegou a instalar microfones ocultos em sua casa, registrando conversas que, décadas depois, se tornaria peça-chave para a teoria de sua culpa. Nessas gravações, George Hodel fala de modo enigmático sobre o assassinato da Dália Negra. Em um dos trechos mais citado, ele diz, abre aspas, suponha que eu tivesse matado a Dália Negra. Eles não poderiam provar agora. Eles não poderiam falar comigo porque minha secretária está morta, fecha aspas. A referência à secretária, que havia morrido em circunstâncias nunca totalmente esclarecida, intensificou o mistério. Embora o Departamento de Polícia de Los Angeles tenha considerado Hodel um suspeito viável, o caso foi arquivado por falta de provas concretas. Mesmo assim, o conjunto de coincidências continuava perturbador. George Hodel possuía conhecimentos cirúrgicos, tinha histórico de abuso e se movia entre círculos sociais que incluíam artistas e figuras boêmias de Los Angeles. Além disso, a mansão Salden ficava a poucos quilômetros do local onde o corpo de Elizabeth Short foi
encontrado. Décadas depois, o próprio Steve Hodel analisou as fotografias encontradas entre os pertences do pai e acreditou reconhecer Elizabeth em algumas delas, algo que nunca foi confirmado oficialmente. Ele dedicou anos a cruzar registros médicos, datas e testemunhos, até publicar um livro em 2003, no qual apresentava sua conclusão, onde ele afirmava que seu pai foi de fato o assassino da Dália Negra. A teoria foi recebida com ceticismo por alguns investigadores e historiadores, mas também com interesse renovado pela mídia. O caso que estava em silêncio voltou a ocupar as manchetes. O retrato de George Hodel como um homem carismático, culto e moralmente distorcido se encaixava perfeitamente no tipo de assassino bem calculista. Seu passado incluía festas regadas a álcool, arte erótica e figuras influentes de Hollywood. Mas, assim como tudo no caso da Dália Negra, nada pôde ser provado de forma definitiva. Hodel morreu em 1999 sem jamais ser acusado formalmente. O Departamento de Polícia nunca reabriu oficialmente o processo, embora alguns detetives tenham admitido que as evidências reunidas por Steve eram consistentes o suficiente para merecer atenção, mas George Hodel permanece, portanto, suspenso de ser o autor do crime. O crime brutal da Dália Negra em 1947 permaneceu não resolvido oficialmente, e essa ausência de respostas permitiu que o mistério se expandisse, absorvendo interpretações, teorias e mitos. As investigações oficiais se encerraram na década de 1950, mas o fascínio nunca acabou. Livros, filmes e estudos acadêmicos continuaram a revisar o caso, tentando decifrar o que realmente aconteceu com Elizabeth Short naquela época. Entre as teorias alternativas surgiram nomes de diversos suspeitos. Alguns investigadores independentes acreditam que o assassino poderia ter sido um médico militar com treinamento em dissecação humana, o que explicaria a precisão cirúrgica dos cortes no corpo. Outros sugerem que o crime teve conexões com o submundo de Hollywood, talvez envolvendo chantagens, drogas ou prostituição. Elizabeth Short, em vida, buscava visibilidade e foi na morte que a obteve. Filmes como The Black Dahlia, de 2006, dirigido por Brian De Palma, consolidou a figura de Elizabeth como ícone de um símbolo da inocência corrompida e da decadência moral de Los Angeles. A cidade, conhecida como o berço dos sonhos cinematográficos, tornou-se, na história da Dália Negra, o cenário de uma fábula sombria sobre o preço da beleza e o anonimato. Enquanto isso, o nome de George Hodel continuou a reaparecer em análises modernas. O próprio Departamento de Polícia de Los Angeles, em registros mais recentes, reconheceu que as provas reunidas por Steve Hodel não poderiam ter sido descartadas. O filho acreditava que seu pai não apenas assassinou Elizabeth Short, mas também poderia estar envolvido em outros crimes. Embora muitos especialistas considerem essa hipótese plausível, o tempo, as falhas de arquivamento e a ausência de evidências físicas tornaram qualquer solução definitiva improvável. Mais de 7 décadas depois, o nome Dália Negra ainda carrega um peso quase ritualístico. Ele simboliza a atração humana pelo inexplicável, pela fronteira entre o real e o imaginário. Elizabeth Short não foi a primeira nem a última vítima de um crime sem solução, mas a forma como sua história foi contada e é recontada até os dias atuais a transformou em algo muito maior. Hoje, a sepultura de Elizabeth em Oakland, Califórnia, é um lugar discreto visitado ocasionalmente por curiosos e estudiosos. Não há flores constantes nem grandes homenagens, apenas uma lápide simples com seu nome e datas de nascimento e morte. É um contraste marcante com o espetáculo que se formou em torno de sua morte na época dos fatos. Assim, o assassinato da Dália Negra segue como um mistério incompleto, uma história que não termina e não recomeça. Em cada nova teoria, em cada artigo publicado, o rosto de Elizabeth reaparece não como vítima de um único homem, mas como reflexo de uma época inteira. E talvez seja por isso que o caso nunca se apaga, porque Dália Negra, mais do que um crime, se tornou uma figura da curiosidade humana diante do horror. Elizabeth Short tornou-se um símbolo involuntário. Sua vida comum, repleta de sonhos modestos e tentativas de ascensão, foi sugada por toda a violência e espetáculo. A morte brutal, a exposição pública e o sensacionalismo criaram uma história que deixou pouco
espaço para a realidade. Sua identidade foi dissolvida em fotografias de arquivo, manchetes antigas e teorias intermináveis. Obrigada por assistir, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Então compartilhe suas sugestões, opiniões e a gente se vê no próximo vídeo para degustar mais uma boa dose de café. Até lá, tchau!